bom dia. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Desejo que vocês estejam bem, que estejam nas suas casas, com suas famílias, que estejam se cuidando direitinho. Aquelas dicas de sempre, né? Passar álcool em gel nas mãos, sempre que puder, lavar as mãos, usar a máscara ao sair. Somente se necessário, se for muito importante vocês saírem, crianças, que vocês se protejam quem estão com vocês, tá? Dando continuidade à nossa aula, que nós paramos o texto que foi sobre a Assembleia dos Ratos, não foi? Que nós destrinchamos bastante esse texto, e aí nós fizemos a resposta, nós trabalhamos a atividade correspondente ao texto. E aí nós vamos dar continuidade, dentro desse entendimento, sobre pessoa e personagem, que é o que se estende aqui a partir do nosso texto, que foi trabalhado, certo? E dos demais que nós vamos ver mais à frente. Então, nós vamos falar sobre pessoa e personagem. Em uma narrativa ficcional, os fatos podem ser vivenciados por pessoas, por animais e até mesmo por objetos. Dentro da ficção, esse mundo das narrativas, esse mundo das histórias, ele nos proporciona isso. Não só pessoas vivenciar, não só pessoas sentir esses sentimentos, mas também animais, como nas fábulas, e também até mesmo os objetos. Dentro disso, nós podemos ver nas histórias de Monteiro Lobato, né, que nós podemos ver onde tem ali a Emília, aonde tem o Visconde, né, e muitos outros personagens que são coisas, são objetos que vivenciam essas narrativas. E também dentro dos contos da Disney, nós podemos também observar da história da própria Cinderela, né, onde os objetos, eles tornam-se, eles têm vida e passam a ter sentimentos, falas e tudo mais. E tantos outros contos e histórias que nós podemos observar, aonde as pessoas, aonde os animais e aonde os objetos passam a vivenciar as histórias. Quem vivencia os fatos em uma narrativa e ajuda a construir a história é chamado de personagem. Então, todo e qualquer pessoa, objeto ou animal que está participando daquele conto, que está participando daquela história, daquela fábula, ele está sendo um personagem, ok? Todo e qualquer. Existem, claro, aqueles que estão em destaques, que são os personagens principais, que são os que não têm tanto destaque, né? Mas todos que estão ali contidos naquela história são personagens, claro, e ambos têm a sua importância, têm a sua significância, o seu destaque. Ok? Na página 26, que está mais detalhadamente falando sobre essa pessoa e personagem, nós temos exemplos aí para vocês, bem nessa figura, na figura A e na figura B, onde vocês vão ter um entendimento, né? Vocês vão fazer essa leitura, vocês vão fazer a leitura da letra A, né, da figura da letra A, e da letra B, que é onde nós podemos mais observar, é a imagem. Essa história, aliás, é a cena de um filme, né? O Lar das Crianças Peculiares. E aí, mais lá em cima, ele fala sobre o texto da fábula O Pastor e os Lobos. Dentro desse pequeno texto, ele vai ter as duas perguntas, né? A primeira pergunta e a pergunta B. E aí vocês vão destacar detalhadamente quem está destacado na fala, quem é o principal personagem, ou melhor, quem é a pessoa real, né, dessa história. E aí vocês vão responder, não esqueçam, tá? Da página 26. Na página 27, nós vamos dar continuidade a essa atividade, certo? Fala assim: ao falarmos sobre alguém, dizemos a pessoa. E ao assistirmos
a um filme, dizemos o personagem. Então, vocês, acredito que vocês já tenham ouvido isso, a pessoa, a personagem. Muitas pessoas, elas têm a mania de confundir pessoa com personagem. Até a gente pode observar em muitas entrevistas dos atores, não é? Eles dizem que as pessoas costumam misturar o ator com o personagem. Às vezes ele é um vilão, aí ele não pode sair na rua, que logo ele é xingado, ele ouve coisas desagradáveis por ele ser um vilão, como também por ele ser um mocinho, né, que eles falam, que é o personagem bom. Ele é elogiado e tudo mais, é querido. E aí a pessoa, às vezes ele não é chamado nem pelo próprio nome. O ator ele não é chamado pelo nome dele, mas é chamado pelo personagem. E aí é importante fazer essa distinção, essa separação entre a pessoa e o personagem. Então, ele fala o seguinte, o texto fala o seguinte, quando falamos sobre alguém, nós estamos nos referindo à pessoa, ao ator, à atriz. Quando nós falamos, nós assistimos um filme, uma série, uma novela, ou algo relativo a isso, nós estamos nos referindo ao personagem, certo? A pessoa refere-se a ator ou a atriz. Então, toda vez que um ator ele for dar uma entrevista, ou ele estiver ali, mesmo num lugar social, né, num shopping, numa farmácia, ele está ali como pessoa, não é? Ele está ali como a pessoa da vida real, como ator, pode ser também, né? Logo é a profissão dele. E quando ele está trabalhando, quando nós estamos vendo ele pela TV, naquela série, naquele filme, ele está como personagem. Então, é importante que nós venhamos distinguir, diferenciar essas duas características, pessoa e personagem. E aqui na terceira questão, vocês vão trabalhar as respostas dela em cima de uma entrevista que foi feita com o ator dessa série, que vocês devem conhecer, né? E aí vocês vão responder essas questões da terceira até a quarta questão, certo? Vocês vão fazer a observância, aliás, vão observar essa entrevista e, baseado nela, vocês vão fazer as respostas, ok? Vocês vão trabalhar de acordo com o entendimento de vocês. Na quarta questão, tem a figura A, isso da página 27, tá? Tem a figura A, aonde nós podemos observar o ator, eles colocaram, né, a cena do ator, e ao lado temos a figura B, do ator dando uma entrevista. E aí, baseado nisso, nós vamos entender quem está sendo pessoa, em que momento o ator está sendo pessoa, não é? E em que momento ele está sendo personagem. Em que momento ele está sendo o ator mesmo, a pessoa que é física, que sai para trabalhar e tudo, como todo e qualquer outra pessoa, assim como um professor, né? E os pais de vocês também que trabalham. E existe um momento em que ele está exercendo essa profissão, em que ele está vivenciando, em que ele está interpretando, que aí nesse caso ele está sendo um personagem, ok? Certo. A caracterização do personagem. Então, é muito importante, é muito relevante essa questão da caracterização dentro da história, dentro do filme, dentro da novela, a caracterização do personagem, a caracterização para que ele tenha a sua singularidade, o personagem, né, ele venha se diferenciar dos outros, desculpa. Eles venham se diferenciar dos outros personagens que ali estão também na história, certo? Então, é importante as características físicas e as características psicológicas. Porque, na verdade, quando eles estão interpretando ou
ou a gente está lendo um livro, nós vamos nos identificar muitas das vezes com aquele personagem, com os sentimentos que aquele personagem vivencia. Nós vamos nos identificar também fisicamente com esse personagem, né? Ele gosta de usar tal roupa, eu também gosto. Ele gosta de falar assim, eu também gosto. Ah, ele pensa assim, eu também penso. Ou também aconteceu o contrário, né? Ah, ele usa tal roupa, eu já não gosto. Fala tal coisa. Então, assim, ele está ali para vivenciar, muitas das vezes, o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, aquilo que nós vivemos e aquilo que nós também não vivemos. Então, há necessidade de se valer dessas características físicas e psicológicas. Lá na página 28, nós vamos entender melhor essa questão. Então, as características físicas indicam como as personagens são e ou estão fisicamente. Não é importante, por isso é muito relevante essa questão. Se vamos falar de uma história que é conhecida pela maioria de todos nós, né? Por exemplo, a Branca de Neve, não é? Então, ela tem característica física específica. Então, ela é branca como a neve, cabelos bem negros, não é? Então, ela tem características físicas super destacadas, ao vermos, nós reconhecemos automaticamente a Branca de Neve. Como também nós podemos diferenciar um outro personagem, como o caçador, por exemplo, né? As características físicas do caçador, ele é totalmente diferente, como da madrasta e todos os outros personagens, ok? Nós temos as características psicológicas. Expressam o caráter, o estado de espírito e o comportamento. Então, é toda a ação daquele personagem, não é? Ele vai expressar todo e qualquer sentimento, ele vai expressar se ele está feliz, né, naquele momento, se ele está alegre. Então, aquela cena que nós assistimos, ou aquela página que nós estamos, ou aquele capítulo do livro, né, ele vai detalhar tudo isso, se o personagem está feliz, se o personagem está triste, se o personagem gostou de ganhar certas coisas, se não gostou. Então, nós vamos sentir tudo isso através da cena, como também do livro, né? Que nós não podemos nos prender tão somente a questões de TV, de série de filme. Pelo contrário, também nós podemos passear com essas características, com essas questões também, através dos personagens no livro, certo? E nós temos o destaque aí no livro de vocês sobre o Tistu, né? Que é um menino, que é a história do livro do O Menino do Dedo Verde, de Maurício, não é? Ele fala assim, Tistu é um menino esquisito. Olha aí uma característica, certo? Esquisito é uma característica bem em destaque, não é? Que a gente não acha em calendário algum, não acha em lugar algum, não é? Nem do nosso país, nem dos outros. Será que ele é diferente? Não existe um São Tistu. Mas havia, no entanto, um menino a quem todos chamavam Tistu. Os cabelos de Tistu eram loiros e crespos na ponta, como os raios de sol que terminassem no pequeno cacho e a tocar a terra. Tistu tinha grandes olhos azuis e faces rosadas e macias. Ok, então aí ele está destacando, está detalhando especificamente como era o personagem, ou melhor, como é o personagem, né? Ele é esquisito, né? Então a característica bem destacada. Nós temos essa característica física, né, que ele vai destacar mais lá abaixo do texto, que ele diz que ele tinha os olhos azuis, que as faces dos olhos dele era rosada, ou seja, ele era bem rosadinho, né, tão provavelmente branquinho que ele é, e macias. E ele dá o destaque do cabelo dele, como é. Então, vejam a importância da caracterização, das características dos personagens.
porque ele poderia ser totalmente diferente, não é? E aí, baseado nisso, quando a pessoa já tem esse entendimento, como era Tistu, toda vez que ele for ler o livro, ou que ele for assistir um filme baseado no livro, ele vai saber como era o personagem. Se o personagem estiver totalmente diferente, é até provável, das características físicas, né? É até provável que ele não aceite, porque ele já tem na sua mente como é o personagem. Que ele era loiro, dos olhos claros, né, dos olhos azuis, de cabelo cacheado. Então, olha a importância, olha a relevância, olha a significância da característica física e psicológica também, né, que ele está falando que ele era esquisito, de um personagem, ok? Numa história. Então, nós partimos também para a descrição do personagem, com ele mais lá à frente, na página 29, tá? A descrição do personagem é um recurso muito utilizado em diversos gêneros textuais. Então, a descrição vai nos dizer como era o personagem de forma geral, fisicamente, psicologicamente, se ele era feliz, se ele era alegre, se ele era um personagem alto, um personagem baixo, gordo, magro. Então, a descrição geral, tá certo? Nós temos aí, no exemplo, no slide, eu coloquei o menino maluquinho. Todo mundo que olha para essa imagem do menino maluquinho já reconhece, não é? Pelo menos a grande maioria que lê o livro e que conhece a história, né? Já reconhece o personagem, porque ele gostava de se vestir assim, né? O menino maluquinho. E aí nós vamos ver as duas características desse personagem, a física e a psicológica. Nós vamos destacar, não é? A física nós já conhecemos por quê? Porque ele gostava de vestir, né, a roupa do pai dele, botava a panela na cabeça, e aí ele era um menino super, que gostava muito de agitação, né, super agitado, e ele usava muito a imaginação dele. E isso fazia com que ele se tornasse ainda mais especial. Okay? Nós temos o Pernalonga também, né, conhecido por algum de vocês, ou pela maioria. O personagem Pernalonga, nós já conhecemos já de cara. Ao olharmos para o Pernalonga, nós já reconhecemos ele, né? Ele é um coelho dentuço, não é? Ele é um coelho que super apronta também, não é? Nós temos também a história do leão e o ratinho, que nós já vimos lá no começo do nosso capítulo, né, dos primeiros capítulos, que conta a história. Aí vocês lembram da fábula, não é? Na verdade, dessa fábula que conta como era o leão, como era o ratinho, em que momento o leão precisou do ratinho. E nós temos um grande personagem também conhecido, que é o Garfield, né? Ele é um personagem muito conhecido por todos nós, né? Que ele é um gato preguiçoso e tudo mais. E um personagem muito divertido. E agora, baseado nessa questão de pessoa e personagem, caracterização dos personagens e tudo mais, vocês vão ficar com a nossa aula. Qualquer dúvida, vocês podem tirar qualquer dúvida comigo no WhatsApp, tá certo? Eu estou lá esperando por vocês. E não esqueçam de responder, por gentileza, as questões que estão nas páginas 26 até a 29, que envolve o assunto que foi falado aqui, tá certo? E mais à frente, da 30 até a 33, é só baseado nas marcas que vocês irão fazer a respeito do que foi entendido do capítulo, tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, como eu já disse, vocês entrem em contato comigo, eu estarei online, aguardando por vocês, tudo certo? Bom dia.